Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, coisa boa. E é isso aí, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos continuar no livro de Daniel. É um livro aí com vários capítulos e se Deus quiser, a gente vai trabalhar a maioria dele como estamos fazendo, versículo por versículo. Vamos lá? Nesse mais um dia dessa semana, né? A semana que Deus nos deu, nós temos que nos regozijar, porque Deus nos dá a dádiva de falarmos do evangelho dele. Então é isso aí. Abra comigo a palavra de Deus em Daniel capítulo 2. Hoje nós vamos ver dos versículos 14 ao 23. Daniel 2, do 14 ao 23. Abra aí junto comigo, vamos acompanhar nesta devocional da noite aqui, na mensagem diária da Igreja Presbiteriana Memorial. Daniel 2, o livro do profeta Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 14. Se você não viu a primeira parte desse capítulo, eu convido você a entrar lá no nosso canal da igreja, Igreja Presbiteriana Memorial. É o primeiro que aparece lá, porque nós já estamos com bastante inscritos e vídeos. Então ele já coloca lá em cima no YouTube. E aí você vai na mensagem diária de amanhã. A mensagem diária de ontem. A de amanhã é a continuação da de hoje. Vai na mensagem diária da de ontem. E aí você vai ver o início do capítulo 2 que a gente viu. Versículo 14 do capítulo 2. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Versículo 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus de sabedoria e poder. Como Daniel vai orar aqui, e isso é a tua palavra, tu és esse Deus que trabalha nas nossas vidas, que nos dá a capacidade de entender os teus mistérios, o mistério do Evangelho, o mistério da redenção. O Senhor, através do Espírito Santo, nos dá a conhecer. Nós te agradecemos e te pedimos também, Senhor, para que mais uma vez aplique as tuas verdades aos nossos corações. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, no estudo passado nós vimos o quanto Daniel estava encurralado. Por quê? Porque ele estava aqui numa situação muito desfavorável. Ele era um dos sábios dos reis, um dos magos aqui, e nós vimos ontem que aqui Daniel não era um feiticeiro, mas uma pessoa da elite da Babilônia. E agora Nabucodonosor, pelos outros magos não terem revelado o sonho que ele teve, o sonho e a interpretação, como Nabucodonosor vai pedir os dois, nenhum rei tinha pedido isso, mas ele pede o sonho e a interpretação porque ele está desconfiado dos magos, e agora Daniel, sem saber de nada, ele é chamado para a morte
aqui no versículo 14. E ele pede explicação a Arioque, que era o chefe aí da guarda do rei. Ele vai dizer, olha, Arioque, o que está acontecendo? Arioque vai dizer a situação para ele no versículo 15. E aí Daniel vai ao encontro de Nabucodonosor e diz assim, Nabucodonosor, espera que eu vou revelar esse sonho para você. É interessante porque Daniel ele diz a mesma coisa que os magos disseram aqui na primeira parte do capítulo 2. Os magos disseram, espera que a gente vai lhe dizer a revelação. Então, assim, Daniel foi ousado porque Nabucodonosor ele queria o sonho e a revelação ali, imediatamente, para que os magos não morressem. Então Daniel ele foi ousado. E é interessante porque no capítulo 1 de Daniel, no versículo 17, diz assim, capítulo 1 do versículo 17 de Daniel. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ou seja, Daniel ele tinha esse dom a mais dos seus amigos aqui de interpretar visões e sonhos. Mas veja, ninguém sabe, porque em nenhum momento nos outros versículos nos é mostrado que Daniel sabia que ele tinha esse dom. Certo? A gente não sabe, não fica claro na palavra de Deus, e esse não é o intuito também, porque senão estaria claro, que Daniel sabe disso. Porque ele chega ousadamente para o rei, aqui no versículo 16 do capítulo 2, e diz, olha, me dê um tempo que eu vou lhe revelar a interpretação. Parecia que Daniel sabia que Deus tinha dado esse dom. Olha, se Daniel não sabia, ele foi bastante ousado, né? Daniel ele tinha aqui cerca de 18, 19 anos. Então, ele era um jovem ousado. Se ele não sabia, ele foi muito ousado, que ele já vai aqui na certeza de que Deus revelaria esse sonho para ele. E se ele sabia, ele também sabe que essa habilidade não nega a ele o fato de que ele tem que orar a Deus e não simplesmente dizer o que dá na telha dele e usar o dom como ele quer. Então ele diz, olha, eu preciso de tempo, porque mesmo tendo esse dom, vamos supor que Daniel sabia aqui, mesmo tendo esse dom, eu preciso que Deus me revele. Eu preciso da orientação de Deus. Por mais que nós tenhamos dons, nós não podemos fazer na hora que dá na nossa telha e dizer o que a gente quer, que a gente vai ser boca do Espírito Santo sem estudar a Bíblia. Eu vou pregar sem estudar. O Espírito Santo vai me revelando aqui. Eu vou ser um fantoche do Espírito Santo. Não. Se eu tenho um dom de pregar, se eu tenho um dom de fazer qualquer outra coisa, eu tenho que treinar, eu tenho que pedir a Deus, eu tenho que pedir misericórdia a Deus. O que é que Daniel vai fazer aqui? Não só ele vai orar, mas ele vai pedir oração aos seus amigos. Versículo 17, ele vai dizer o caso para Ananias, Misael e Azarias, e ele vai pedir misericórdia, orem por mim. Olha que Daniel não se achava o super poderoso. Mesmo ele tendo o dom, a habilidade dada por Deus, ele sabia que ele tinha que orar, e ele sabia que ele tinha que orar em comunhão com a sua igreja, porque os amigos de Daniel aqui é o povo de Deus nesse contexto e representa a igreja do Senhor. Ele vai pedir oração para a sua igreja, porque é isso que nós precisamos fazer em tempos difíceis ou em tempos de bonança, e quando a gente está com algum aperto, nós temos que não só orar sozinho, sem dizer a ninguém, mas pedirmos à igreja do Senhor. Daniel aqui vai pedir aos seus amigos, que era o povo de Deus, era igreja do Senhor. E isso tudo nos remete à importância da oração. Para tudo nós temos que orar. A nossa relação com Deus vai ser muito superficial se a gente não ora, porque a gente não sabe como se achegar a Deus, a gente não sabe como tratar a Deus. Aqui Daniel vai exaltar ao Senhor e Deus graciosamente vai revelar o sonho de Nabucodonosor a Daniel. E depois que Deus ele revela o sonho de Nabucodonosor a Daniel, no versículo 20 diz, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel está revelando nesta oração 2 atributos de Deus, sabedoria e poder. Se ele fosse poderoso sem ser sábio, ele seria um tirano, igual a Nabucodonosor. Se ele fosse um sábio sem ser poderoso, ele seria incapaz de ajudar Daniel. Deus ele tem esses 2 atributos. Deus ele tem músculo, ele é forte. Deus ele tem mente, ele é sábio.
E é interessante porque Daniel, ele já agradece a Deus antes de conferir o sonho com Nabucodonosor. Ele vai dizer, Senhor, versículo 23, olha, a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Deus vai dar aqui dois atributos dele a Daniel, sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Antes de Daniel conferir aquele sonho, antes de Daniel ter sucesso aqui no seu pedido, ele já vai agradecer a Deus. Ele já vai agradecer a Deus. E isso nos dá uma aplicação maravilhosa, irmãos. Antes de qualquer coisa, antes de eu apresentar qualquer trabalho, antes de qualquer entrevista de emprego, antes de qualquer exposição que eu venha dar aqui a vocês, nós já temos que agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque tu nos dá capacidade para isso, porque tu nos já deu essa oportunidade de tentarmos de alguma forma uma entrevista de emprego, porque tu nos já deu a oportunidade de tentarmos passar o teu evangelho, porque tu nos já deu a oportunidade de criar esse filho aqui, essa filha aqui na dependência do Senhor, já me deu a oportunidade de casar e ter um relacionamento. Eu já te agradeço, antes do sucesso, antes até dos elogios. Nós temos que já agradecer ao Senhor, já render graças ao Senhor, porque nós já temos tudo. Nós já temos o dom da vida. Ele nos deu o dom da vida. E muito mais do que Daniel ou qualquer personagem aqui, ele já nos deu a salvação, a garantia e a salvação eterna. Se nós só pregássemos de Daniel e falássemos o quanto Daniel é um homem de oração e um homem aqui de intimidade com Deus, essa seria mais ou menos uma pregação moralista. Porque nós não devemos depositar todas as nossas fichas de Daniel. Daniel é um tipo aqui, um tipo daquele que orou muito mais, daquele que teve muito mais fé, daquele que é o centro da fé, Jesus Cristo. Essa história de Daniel, ela aponta para a oração, para a obra de Cristo Jesus. Porque até o Filho de Deus, ele vem aqui, ele se humilha e sempre ele vai se submeter à vontade do Pai em oração. Então, nós temos que orar mais, irmãos. Nós temos que confiar mais. E nós temos que agradecer antes mesmo do sucesso, antes mesmo da nota 10, antes mesmo dos elogios. Os elogios não importam, se eles vierem, são bons e nós temos que administrar os elogios para nós não nos engrandecermos. Mas o que importa não é a aprovação do mundo. O que importa não é a aprovação de ninguém, é a aprovação de Deus. O que nós estamos fazendo está sendo aprovado por Deus. Isso, quando nós estamos pedindo a Deus, nós temos que clamar cada vez mais em oração. Aprendermos a orar. Aprendemos a nos achegarmos aqui. Daniel aqui tão jovem, ele já tem uma intimidade tremenda com o nosso Deus. Amém, irmãos? Que bênção essa palavra. Na próxima vez que eu estiver aqui, no próximo estudo, eu vou continuar e vou concluir esse capítulo 2 a partir do versículo 24. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ti em oração, de pedirmos, de agradecermos. Nós temos o conforto dos nossos lares, nós temos a nossa igreja, nós temos pessoas que podemos contar e orar conosco, pedindo, o mesmo pedido que estamos pedindo a Ti. Nós te agradecemos por isso. Obrigado por essa capacidade, pela Tua força e pela tua sabedoria, e porque tu nos transmite esses dois atributos, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado por tudo. Abençoa o resto das nossas noites, da nossa semana. Esteja conosco, nosso amado Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até um próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém.